ser igreja é ser missional e estamos nos baseando no livro de Romanos. Por isso temos incentivado os irmãos a lerem o livro de Romanos, porque é muito importante você ler com antecedência para que você tenha uma ideia melhor do livro todo. De repente aparecem algumas dúvidas e você já corre para perguntar para a gente, lá para o Anderson, para o Davi, para os pastores, e na realidade às vezes lá na frente já tem a resposta, e é importante você conseguir essa resposta. Então, incentivo os irmãos a lerem e emergirem no livro de Romanos, lerem diversas vezes, que com certeza irá facilitar seu entendimento. Nós vimos na semana passada, e aqui eu também faço uma recomendação, a que todos aqueles que por acaso perderam a palavra da semana passada ou vierem perder alguma das palavras, que você assista no YouTube, porque é fundamental, já que estamos estudando de uma forma crescente no livro, que você não perca toda a expressão do livro de Romanos. É um livro extremamente sistemático, então você precisa estar atento e acompanhar alguns irmãos que têm o bom hábito, depois, mesmo participando do culto, depois de ouvirem novamente, você consegue pegar melhor o teor da palavra. Nós vimos a semana passada que o apóstolo Paulo se considerava devedor de todo aquele que ainda não tinha recebido o evangelho. O seu coração ardia por essas pessoas e ele fala bastante. Nós terminamos falando sobre a justificação. E o que é a justificação? É um ato soberano de Deus pelo qual ele declara justos os pecadores que creem enquanto ainda estão em estado de pecado. É fundamental para você entender Romanos, você entender que a justificação de pecadores culpados se baseia na graça maravilhosa do Senhor e na fé salvadora de Cristo. É o processo de redenção do Senhor em nós. Então, eu te incentivo a você ter imersão no livro de Romanos. E nós vamos orar agora, e eu quero que você me acompanhe nessa oração. Senhor, porque nós estamos aqui nesta manhã, carentes da revelação do Espírito Santo. Precisamos do teu entendimento, precisamos da tua sabedoria, precisamos caminhar cheios do Espírito Santo, na tua plenitude, no teu entendimento, que essas palavras se tornem vida em nós. Queremos, Senhor, ter sabedoria e discernimento daquilo que teu Espírito Santo está fazendo nesses dias e o que o Senhor está fazendo no meio da tua igreja, porque queremos caminhar no teu propósito. Dá-nos revelação, entendimento. Senhor, nós queremos agora cessar toda a movimentação da carne, tudo aquilo que é desnecessário, para que estejamos focados naquilo que o teu Espírito Santo tem a se revelar através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Semana passada falamos que o tema Eu não me envergonho do Evangelho, e hoje o tema é a degradação da humanidade. E aqueles que quiserem abrir as suas Bíblias, eu recomendo no livro de Romanos, no capítulo 1. Eu lerei na versão Nova Almeida atualizada. Nós passaremos aqui na tela, até para ganhar tempo, mas eu particularmente acho sempre prudente você ter a sua Bíblia aberta também no acompanhamento do sermão. Capítulo 1, versículo 18, diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio de sua injustiça, suprimem a verdade. É muito interessante porque Paulo, de cara, já começa a falar sobre a ira de Deus. A ira de Deus. E hoje a gente ouve pouco se falar sobre ira de Deus. Ainda mais numa época de coachings, numa época de autoajuda. Se fala de tudo, mas não se fala da ira de Deus. E Paulo fala sem nenhum constrangimento sobre esse assunto. Eu gosto muito de uma análise do pastor John Stott no comentário de Romanos sobre esse tema. E ele explica o que é a ira de Deus. Embora a maioria de nós, em algum momento, ou talvez todos, já tenham experimentado esse sentimento, quem nunca ficou irado? Né? Algumas vezes a nossa ira é uma ira justa.
É uma indignação justa. Por exemplo, quando a gente ouve notícias de que a cada 8 minutos uma mulher é violentada aqui no Brasil, isso produz uma ira, isso produz uma indignação de nossa parte, algo justo. Mas a maioria das vezes, a nossa indignação, a nossa ira, ela vem a reboque de sentimentos complicados, sentimentos homicidas, sentimentos de vaidade, de malícia, de engano e até de vingança. Quando você ouve falar e vê uma reportagem de um camarada, por exemplo, que vai lá e causou esse mal para alguém, para alguma mulher, vem todo tipo de pensamento, né? Esse cara tem que sofrer. Esse camarada tem que ser ralado, o camarada desse tem que virar estrogonofe picadinho, ele tem que morrer, ou ele tem que ser castrado. Todo tipo de pensamento vem. Porque no fundo a gente não quer justiça, a gente quer o quê? Vingança. Porque vingança faz parte do coração humano. A ira de Deus não tem nada disso. É uma ira santa, não tem absolutamente desses ingredientes venenosos que tem no nosso coração. E Deus não perde a calma. Deus não tem assim, acho que todo mundo aqui já ficou bravo, já ficou irado. Quem tem filhos, então, com certeza, né? Em algum momento você perdeu a paciência e aqueles sentimentos intempestivos que você fica bravo para chuchu. Graças a Deus, o Senhor não tem esses sentimentos. Deus não tem essas reações. Já pensou se Deus perdesse a paciência com a gente em algum momento? Não tinha mais ninguém aqui. Deus não tem esse tipo de reação. Então, a graça de Deus age ao mesmo tempo que Deus também tem a sua ira. Mas Deus reage contra o pecado no justo julgamento contra o mal. Então, quando a gente fala sobre ira de Deus, não tome como referência a ira humana. É uma ira que vem porque Ele é santo. E contra o que se revela a ira de Deus? Em geral, a ira de Deus se volta contra o mal, contra o pecado. Nós, por exemplo, ficamos irados quando o nosso orgulho é ferido. A gente não gosta de ter o orgulho ferido, ficamos irados. Deus não tem essas crises de identidade. Deus é tranquilo, Deus não tem nenhum problema de autoafirmação, não tem nenhum tipo de ressentimento pessoal, então a ira de Deus não é em cima disso. Paulo diz que a ira de Deus se volta contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E a palavra injustiça, que vem da palavra grega adikia, que significa perversão, ou seja, o pecado que é praticado contra outro ser humano. A ira de Deus também vem quando há essa injustiça, quando o pobre é explorado, quando a viúva é explorada, quando há miséria, quando há crianças morrendo de nutrição. Lá na Palestina, como mostrou ontem, a ira de Deus vem contra todo esse esbanjamento por parte de muitos em detrimento da pobreza de outros. A ira de Deus vem contra toda injustiça. E o homem justo não vive segundo os padrões divinos. Seus comportamentos demonstram a falta de sintonia com Deus. E como é essa falta de sintonia com Deus? A falta de sintonia com Deus, primeiro, desajusta o nosso relacionamento com o próprio Deus. Um relacionamento vertical, comprometido, compromete as outras áreas da nossa vida. Compromete o relacionamento com o próximo. Compromete o nosso relacionamento com o próximo. A nossa dificuldade em lidarmos com os outros seres humanos é resultado da nossa dificuldade no relacionamento com Deus devido ao nosso pecado. E também consigo mesmo. A nossa falta de alinhamento no relacionamento com Deus produz em nós esses tipos de sentimentos, como a Kátia muito bem frisou aqui, em que as nossas orações são lamúrias, em que a gente é introvertido e não consegue ver além, e nos vitimizamos por isso. O teólogo católico italiano Raniero Cantalamessa faz uma definição muito interessante sobre
o pecado raiz de toda uma lista que nós veremos aqui. Lemos o versículo 1 e nós leremos depois toda uma lista de pecados que Paulo fala. E ele fala no versículo 1, nós lemos sobre a impiedade. Nós lemos no versículo 1 que Paulo fala que a ira de Deus se revela contra toda impiedade. E o que seria impiedade? Consiste no fato de conhecer a verdade, porém não glorificá-lo como Deus, nem dar-lhe graças como corresponderia, ou seja, agir como se Deus não fosse Deus. Impiedade é isso. É conhecer a verdade e não glorificar a Deus, não dar graças a Deus, é agir como se Deus não fosse Deus. O resultado é que a mente ficou obscura e confusa. E se não glorificamos o Deus verdadeiro, não damos graças ao Deus verdadeiro, quem estamos estabelecendo como Deus? Nós mesmos. Então a impiedade é quando o homem tenta se auto-entronizar. O homem assentado no trono da sua vida, das circunstâncias, do mundo. E a ira de Deus se levanta contra isso. Porque Ele é Deus e só Ele é digno de ser adorado. Somente Ele pode estar assentado no trono. E qualquer outra pessoa que usurpa dessa situação, se assentando no trono, levanta a ira de Deus contra ele. E talvez você pense assim, estou livre disso. Mas veja que a Bíblia, ela amplia cada vez mais o assunto. Impiedade, a palavra in no português, sempre acaba sendo o reverso, né? Ímpar, ao contrário de par. Impiedade, ou seja, sem piedade. E a palavra impiedade tem dois significados. O primeiro deles, sinônimo de clemência, misericordioso. Ele tem uma pessoa piedosa, ele é clemente, ele é uma pessoa devota, que é o segundo sinônimo, uma pessoa devota a Deus. Então, desde uma pessoa misericordiosa, ele é piedoso, por exemplo, com os pobres, e também quer dizer uma pessoa que é devota a Deus. E aqui tem uma palavra grega que significa sebeia. Deus é o oleiro, e nós somos o barro. O oleiro, ele molda o barro. Mas quando o homem tenta inverter esta posição, e ele se coloca com o oleiro, e faz de Deus o seu office boy, o seu despachante, como gênio da lâmpada, alguém que existe na sua vida, não para que ele se submeta, mas somente um Deus que faça a sua vontade. Um Deus que realize os seus desejos. Ou seja, o homem se assenta no trono. Quando o homem se assenta no trono, na posição de Deus, isso tem o nome de idolatria. Idolatria. Então, idolatria é isso. É o homem que não aceita a Deus, não se submete a Deus, não reconhece, não glorifica. Ao contrário, o homem quer um Deus que é projeção de si mesmo. Eu quero um Deus segundo o meu jeito, o jeito que eu quero. É um Deus formatado para as minhas conveniências e meus caprichos pessoais. O homem foi feito para glorificar a Deus. E quando isso não acontece, o resultado disso é a impiedade. Por isso hoje, nós temos o humanismo, que é o homem no centro do universo, o homem como resposta aos seus questionamentos. Nós temos o hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca máxima ao prazer. Vale tudo na sociedade. Se isso te faz feliz, seja feliz. Não importa se isso vai contrariar os princípios bíblicos. Você merece ser feliz. Plim, plim, Rede Globo. É a mensagem. Você merece ser feliz. Você não precisa se submeter a ninguém. Você é livre. Seu corpo, suas regras. Ninguém manda em você. Quem está sentado no trono? O eu. Egolatria. O ego, o eu, assentado no trono. Uma frase que resulta
bem esse espelho da sociedade é do filósofo Karl Marx, que ele dizia o seguinte: o homem não é dono de si mesmo se tem que agradecer a alguém por sua existência. Se eu tenho que dar graças a outra pessoa pelo que sou, então não sou independente, não sou eu mesmo. Logo não pode existir um Criador. Marx, no seu pensamento totalmente deformado, falava exatamente isso. Não há espaço para um ser humano em que vive na sua autonomia e de Deus. Por isso que o comunismo sempre reagiu contra Deus. Por isso que não dá para habitar as duas coisas. Porque o comunismo surge a ideia de que o homem está no centro, então Deus não pode existir. E essa é uma projeção de um pensamento da sociedade. O homem detém a verdade com a injustiça. É anular as diferenças que há entre Deus e as criaturas. Mas a Bíblia vai mais além, presta atenção no que eu vou te falar. O problema não está só no fato de não conhecer, de agirem mal. O problema não só está no fato de cometerem o mal. Diz a Bíblia que, embora conheçam a verdade, como você está vendo aí no versículo 18 na sua Bíblia, embora conheçam a verdade, tomaram a decisão de viverem para si mesmos. Autonomia. Eles suprimiram qualquer verdade por causa do seu egocentrismo. E aqui eu digo para vocês que isso está se transferindo cada vez mais para a igreja do Senhor Jesus de uma maneira geral. É cada vez mais um evangelho que está sendo adaptado ao homem. E Paulo diz que, embora conheçam a verdade, como assim? Que eles conhecem a verdade. Se eles conhecem a verdade, por que eles agem assim? Que verdade é essa que Paulo tem em mente? Romanos 1, de 18 a 21. Veja aí na sua Bíblia. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, presta atenção, e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Então a Bíblia está dizendo que eles conheceram a verdade, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. O que Paulo estava querendo dizer sobre conhecimento de Deus, conhecimento da verdade? Paulo não está dizendo aqui que eles conheceram a Jesus. Paulo está dizendo que eles conheceram o poder e a glória de Deus revelados à disposição de todos, o que a Bíblia chama de revelação universal. Deus se revela de uma maneira em que todo homem possa o conhecer. Outra coisa é conhecer a Jesus, nós vamos chegar lá. Mas Deus se revela de uma maneira que todo homem pode conhecê-lo. Por isso, que não lhe dar glória é indesculpável. Paulo responde aqui uma pergunta que atormenta a mente de muitos. Como as pessoas podem ser condenadas pelos seus pecados se nunca tiveram a oportunidade de conhecer a verdade? Como as pessoas podem ser condenadas pelos seus pecados
se nunca tiveram a oportunidade de conhecer a verdade? Deus se faz conhecer e ser conhecido através da revelação universal. Presta atenção, Deus não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Mas por causa da sua maravilhosa graça, ele se permite ser conhecido e a se conhecer a todos através dessa revelação universal. As coisas criadas revelam a todos os homens o poder e a divindade do verdadeiro Deus, de modo que a rejeição desta verdade torna o homem desculpável. Sua natureza divina, a consciência a nós dada. Deus deu a nós todos uma consciência. Através dessa consciência, nós podemos perceber essa natureza divina de Deus em nós. Lembre-se que o homem foi criado à imagem de Deus. Você lembra disso? Que Deus falou, farei o homem segundo a minha imagem. Nós fomos criados à imagem de Deus. Quando fala imagem, são determinadas características que Deus coloca em nós. O homem não é onipotente, o homem não pode ser onisciente, mas o homem pode ser fiel, o homem pode ser justo. O que leva a todos nós, toda a humanidade, saber que é errado você agredir uma mulher, você agredir um idoso, você agredir uma criança. Isso está errado, não é verdade? Sim ou não? Sim, é errado. Como nós sabemos disso? Porque sabemos. Em todas as culturas da Terra, é errado matar. É errado roubar. Em todas as culturas. Seguindo a Deus ou não. Claro que há determinadas culturas que, pelo fato de terem tido uma influência maior do Evangelho, hoje são culturas aperfeiçoadas no seu caráter. Por exemplo, alguns países europeus, principalmente Suécia, Noruega, Alemanha e alguns outros, que foram influenciados pela reforma protestante, que falava muito sobre a ética cristã. Eu já vi várias reportagens sobre isso. O camarada pega, do lado do metrô, coloca uma banca com livros. E ali uma cestinha com dinheiro, ou lá o QR Code para fazer o Pix e deixa lá. Se você quiser um livro, você passa, pega, ou passa o cartão, faz o QR Code, ou troca o dinheiro e fica ali. E as pessoas não cristãs passam por ali e ninguém rouba o livro. Isso para a nossa cabeça, no paradigma, é uma coisa assim, impossível, do lado do metrô. E aí fazia uma entrevista com aquelas pessoas, por que você não rouba esse livro? Não tem ninguém vendo? E a resposta era, porque é errado. O pecado vai deformando a nossa mentalidade. A ponto de, eu me lembro uma vez, alguns irmãos que estavam lá nos Estados Unidos, e eles passaram na rua e eles viram uma mochila, num canto lá, ninguém perto, não tinha ninguém, olharam, pegaram aquela mochila, acharam algumas coisas interessantes, não tinha endereço de ninguém, e foram levando embora. Achado não é roubado. A polícia viu, parou, foram em cana. Mas como assim não era de ninguém? É seu? Não, então você não pode pegar quando é seu. Essa mentalidade deformada nossa em relação ao pecado vai contrário a essa natureza divina que Deus colocou em nós. O homem foi feito à imagem de Deus, o pecado foi deformando essa imagem. Por isso que o processo de Deus é restaurar a imagem de Jesus Cristo em nós.
sendo aperfeiçoados para sermos a semelhança de Jesus. É restaurar essa imagem, porque a natureza divina nos foi dada. Todos nós temos essa fagulha de Deus para saber o que é certo e o que é errado. O meio que a gente vive, as influências, tudo isso vai deformando. Mas todos nós recebemos o conhecimento de Deus. Não completo, mas recebemos o conhecimento de Deus. Por exemplo, os computadores, eles precisam dos softwares, né, os programas para funcionarem. Todos nós nascemos com o software de Deus instalado. O chip de Deus. Esse programa que permite que nos relacionemos com Deus. Que a qualquer momento, você que conhece o Senhor, e até aquele que não conhece o Senhor, como a gente já ouviu testemunho de gente que nunca quis saber de Deus. Eu ouvi um testemunho de um irmão contando, ele nunca na sua família se falou de Deus. Deus era uma coisa longe lá dos crentes, ele nunca se importou. E um dia ele acordou num leito amarrado depois de 3 dias de convulsões devido a uma overdose que ele teve de uma vida permissiva das drogas. E ele falou, a enfermeira falou, olha, você vai morrer se você não mudar seu estilo de vida. E ele chega e fala, Deus. Pela primeira vez ele falou, Deus, me salva. Deus, a partir daquele momento, começou a fazer uma obra tremenda de transformação na sua vida. Todos nós temos essa fagulha de Deus que permite que nos relacionemos com Ele. Todos nós temos essa propriedade na hora nós falarmos Pai, numa oração. Naquele momento, tudo para. Os anjos saem da frente. E nos achegamos à sua presença e Deus permite que nos aproximemos dele com graça. Meu filho, o que você quer? A oração é algo tremendo. Todos nós temos isso. Agora fica ligado. A natureza é uma revelação maravilhosa de Deus. Você pega plantinhas pequenas, flores, feitas com uma perfeição tremenda. Você olha o mar. Por que o mar não invade? Normalmente a reação da natureza esses dias tem acontecido exatamente pela má influência do homem, e você vê a natureza feita de uma maneira tremenda. Agora, Paulo não está falando que a natureza é um caminho para Deus, alternativo em relação a Jesus. Não viaja. A natureza revela o poder e a glória de Deus. Mas a natureza não é um caminho alternativo para Cristo. Esse lance de dizer a natureza sábia, então agora através da natureza eu abraço a árvore, eu abraço Jesus. Não viaja. Paulo não está defendendo aqui a revelação, a teologia natural. Ele está falando sobre a revelação natural e universal de Deus. O que Paulo alega aqui é essa revelação geral, das pessoas virem a conhecer o poder e a glória de Deus. Mas a única maneira de se achegar a Deus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, por Jesus. Jesus é a revelação perfeita do Pai. Não há absolutamente nenhuma outra maneira de nos achegarmos ao Pai a não ser por Cristo. Não é por obras, não é por religião, não é por ser bonzinho, não é por você militar no Greenpeace, nada disso. A única maneira é só através de Jesus. E isso tem que ficar muito claro para a gente não entender que a natureza é alternativa. Não é. E eu queria falar aqui um pouco sobre o fator Melquisedeque. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade e o privilégio de ouvir pessoalmente no encontro esse irmão Don Richardson, em que ele escreveu esse livro que eu quero recomendar a todos aqueles que quiserem aprofundar no tema. É um livro sensacional, O Fator Melquisedeque, que ele escreveu. É a designação dada à consciência universal
da existência de um Deus único entre as diversidades de expressões culturais e religiosas dos diferentes povos e civilizações ao longo da história. Como Deus plantou a semente do Evangelho em cada cultura do mundo e cabe aos cristãos levar a Jesus através de missões para que toda esta semente germine e frutifique em salvação a todo o que crê. Ele, na sua experiência de missionário na região da Polinésia, ali perto da Austrália, estando ali em povos que nunca tinham ouvido o Evangelho, e depois ele fez um estudo antropológico em diversas culturas ao longo da história. Ele mostra como Deus vai deixando sinais, sementes da sua existência. Deus sempre deixa sinais da sua existência ao longo da história, porque Ele é um Deus justo, amoroso, e essas sementes foram jogadas, e precisa agora que nós, cristãos, levemos a Jesus a todo tribo, povo, língua e raça, missões urbanas e missões transculturais, para que essa semente germine e frutifique para a glória do Senhor, levando assim a salvação. Então, é um princípio muito interessante. Então, quando nós chegamos para missões, em qualquer lugar, ali o Evangelho, de alguma maneira, Deus já preparou os corações. Continuando, Paulo agora, do versículo 22 a 25, vai entrando em águas mais profundas. E ele diz assim: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes a um ser corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Paulo começa a falar aqui sobre o envaidecimento, o orgulho humano. A humanidade foi se orgulhando, foi se envaidecendo nos seus raciocínios tolos e começaram nos seus pensamentos nécios a colocar outros no lugar de Deus, que são os ídolos, a idolatria que a gente está falando. E por que o homem colocou ídolos? Primeiro, que um ídolo não te contraria. Deus sim. Segundo, que um ídolo você manipula. Deus não. Deus não é manipulável. E o que é ídolo? E talvez você esteja pensando em algumas estatuetas. É isso também. Mas é mais do que isso. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Ídolo é tudo aquilo que você diz assim: sem isso eu não posso viver fora Deus. Se tem algo que você não consegue viver sem isso, isso é um ídolo para você. Porque só Deus é o suficiente para a gente viver. Um ídolo pode ser a estatueta? Pode. Mas pode ser a posição social. Pode ser o seu trabalho, o dinheiro. Pode ser a família. O ídolo pode ser o seu celular. Seu time de futebol. Sua posição política. Até mesmo o seu ministério. O meu ministério ninguém mexe. E o ídolo pode ser o seu eu. Porque o ídolo é a extensão de si mesmo. Eu pergunto para você nesta manhã: há algum ídolo em sua vida que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus? E a melhor pergunta: você já se arrependeu disso? E Paulo, ele está falando sobre a idolatria. Ele falou sobre a impiedade. Ele falou sobre o envaidecimento, o orgulho, os ídolos. E agora ele termina a narrativa entrando num assunto extremamente importante para a gente fechar. Romanos 1, de 26 a 32. Por causa disso, Deus os entregou às paixões
vergonhosas. Porque a mulher trocar o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Que lista, hein? Tudo isso mostra as consequências da idolatria. Paulo mostra uma lista atualizadíssima da corrupção no coração. Talvez você tenha ouvido essa lista e pensou assim: ufa, ainda bem que eu não pratico nenhum desses pecados grosseiros. Mas veja como Paulo, guiado pelo Espírito, nos mostra que, embora nós não nos engajemos a praticar esses pecados, entre parênteses, grosseiros, como mencionados, há certo de que iremos nos enquadrar em pelo menos um deles. Eu, por exemplo, já me identifiquei em vários deles, infelizmente. Uma falsa imagem de Deus leva a uma deformação da nossa identidade e também da nossa sexualidade. Agora, veja como a deformidade do pecado nos leva a toda esta relação. Mas veja que em toda aquela relação que a gente leu, não tem um pecado maior ou um pecado menor. O problema da sexualidade deformada está na mesma relação dos que são desobedientes aos pais, dos que são orgulhosos. Não é maior nem menor. E há uma tendência no meio evangélico em fazer um peso maior em relação a isso. Inclusive, de achar que primeiro a pessoa tem que mudar, muda o seu jeito, e depois segue a Cristo. Quando a gente sabe que primeiro vem arrependimento, a mudança do coração, a atitude, e as mudanças são de dentro para fora, não de fora para dentro. E a Bíblia deixa claro que não são os nossos desejos que definem a nossa natureza. Ah, não, a minha natureza, eu nasci assim, que faz que isso é bem ou é mal. Não. Quem define o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal, não é o ser humano, porque o nosso coração é deformado. Quem define é Deus e sua palavra. São eles quem definem o que é bem e o que é mal. Sobre identidade, e nesse assunto que está cada vez mais à tona, sobre a questão da sexualidade. Vou dar alguns exemplos de deformação. O famoso hoje casamento aberto, né, que muitos
atores, youtubers estão lançando, e de alguma maneira lançando também essa semente corrupta na sociedade, para que não haja mais casos de traição e adultério. É casamento aberto. Eu estou casado com a pessoa X e eu me relaciono com outras, ela também, com quem quiser. Afinal, ninguém é dono de ninguém, não é verdade? Meu corpo, minhas regras. Vai dormir, rapaz. Tudo para deixar mais bonitinho o adultério, a fornicação, que é o relacionamento entre dois solteiros. A gente se ama antes do casamento, não tem problema, tá? Eu já ouvi isso até de crente. Fornicação, isso é pecado na mesma lista que Paulo coloca. Pornografia. E hoje a internet facilitou muito isso. Você não precisa mais ir no cinema para ver um filme pornográfico. Hoje você vê em casa. Práticas homossexuais. Esta semana, a Justiça de São Paulo, do nosso estado, reconheceu um relacionamento trisal. Trisal é um relacionamento, no caso lá, de um homem que tem duas mulheres. E os três têm um relacionamento e tiveram um filho. E a nossa justiça reconheceu que ele tem um pai e duas mães. Reconheceu um relacionamento entre três pessoas como uma expressão de família reconhecida pelo Estado. Essas inclinações são da carne e não são projetos de Deus. Todos nós mudamos, segundo Paulo, pela injustiça pela verdade. Por isso que o moralista não se salva também através dos seus méritos. Na medida que o homem não reconhece a Deus, não lhe dá graças, não se humilha ao Criador, não busca fazer a sua vontade, e o resultado disso é perversão sexual e separação de Deus. Paulo deixa claro, não há meio termo na sociedade. Ou é Deus ou é o caos. Ou é Deus ou é caos. Não tem um meio termo. Por isso, olha o que eu vou te falar. A nossa missão como cristãos não é tentar moralizar a nação. Porque Paulo já deixou claro que esse é o pensamento daqueles que não conhecem a Deus. Não adianta você querer que quem não conheça a Deus tenha um procedimento de Deus. A nossa missão não é moralizar a nação. A nossa missão é levar o Cristo ressuscitado. É a palavra da redenção a todo aquele que crê. É isso que nós precisamos, a mensagem da redenção que completa e transforma profundamente a vida de todo homem e de toda mulher. E nós falamos aqui sobre a ira de Deus. E aí entra um pouco aquela pergunta: como se revela a ira de Deus? Quando ouvimos falar sobre a ira de Deus, o que você pensa? Relâmpagos, cataclismas, terremotos. Mas é muito interessante o que Paulo fala sobre a ira de Deus. Como ela se revela. A ira de Deus se revela silenciosa. Invisível. Entregando pecadores a si mesmos. Deus não opera pela sua intervenção. Deus opera pela sua não intervenção. De que maneira? 3 vezes nós ouvimos no texto: Deus os entregou, Deus os entregou. Ao seu próprio egocentrismo. Do tipo, você quer viver desse jeito? Você quer viver desse jeito? Então viva desse jeito.
e sofra as consequências disso. É terrível quando Deus deixa alguém entregue à sua própria imundícia. Porque a Bíblia diz que Deus revela não apenas a necessidade de se fazer a sua justiça, mas de expor a condição humana. E quando o homem se coloca dessa maneira, eu quero fazer do meu jeito, eu quero pecar do meu jeito, eu quero viver do meu jeito, Deus fala, então viva do seu jeito e sofra as consequências disso. O texto mostra que se não honramos a Deus e não glorificamos como Deus, diz o texto que a nossa mente irá se obscurecer, ficar no escuro, completamente. E aí abraçamos todo esse tipo de idolatria. Você vê que tudo isso é por quê? Porque o homem se coloca no centro, destrona Deus para colocar a si mesmo. O resultado disso é a perversão e a separação de Deus. Mas Deus deixou alguém responsável aqui no mundo para tentar mudar isso. Quem Deus deixou? Igreja. Por isso, ser igreja é ser missional. Porque Deus deixou a gente aqui como igreja para ser testemunho da verdade. Deus nos deixou aqui para sinalizar: o reino de Deus chegou. Por isso, longe de julgar essas pessoas, Paulo sabia que ele tinha sido um deles e agia com misericórdia, porque ele entendia. Olha o que ele diz em 1 Timóteo 1, de 12 a 15. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Paulo se colocava como o pior, o principal dos pecadores. Se Deus teve misericórdia de mim, a minha atitude tem que ser de misericórdia para com aquelas pessoas que não conhecem a Deus. De que serve amaldiçoar as trevas? Tem que acender a luz. E a nossa posição como igreja, não ficarmos como acusadores, mas termos uma atitude de amor e misericórdia, de salvação, a palavra de salvação a todo que crê, seja judeu, seja gentil, seja homossexual, seja heterossexual, seja ateu, seja quem que se diz conhecer a Deus. O evangelho é a mensagem de transformação para toda a humanidade. O coração de Paulo queimava dessa maneira. E eu te pergunto, o seu coração queima de compaixão por aqueles que não conhecem a Deus? Porque um dia você também foi alcançado. Nós estávamos tão perdidos quanto todos eles. E se hoje nós estamos aqui, é puramente por causa da maravilhosa graça do Senhor Jesus. Não somos melhores do que ninguém, é a graça do Senhor que nos alcançou. Por isso tem que ficar claro que o Evangelho não é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia, não é um bom conselho. Olha, seria legal você fazer isso, né, mais saudável. Não, o Evangelho não é um bom conselho, é a boa notícia de salvação. Não é algo que fazemos, mas que foi feito por nós, o qual devemos responder. Por isso, o Evangelho nos resgata e nos livra. Do quê? Da ira de Deus. O Evangelho é a única maneira de sermos resgatados da ira de Deus. O Evangelho traz restauração, é a boa notícia do que Deus fez conosco e do que Ele pode fazer ao mundo. Por isso, devemos sempre levar essa boa notícia. Ser igreja é ser missional. Ser igreja é ter o coração pulsando de compaixão por aqueles que não conhecem ao Senhor. Vamos orar?